Estatinas não, estatinas nunca. Pessoal, existe essa crença popular de que estatina é um veneno, de que estatina vai fazer mal, que estatina causa demência, estatina causa câncer, enfim. São vários estudos, várias diretrizes brasileira, americana, europeia, sociedades médicas, os maiores especialistas do mundo, recomendando estatina, obviamente, para quem precisa. Ela faz muita diferença. Ela reduz o risco de infarto, de mortalidade por AVC, de insuficiência cardíaca, de mortalidade precoce em quem precisa. Muita gente tem o colesterol muito alto e precisa baixar esse colesterol e infelizmente não consegue com suplemento, com alimentação. Então, por favor, prestem atenção nessas crenças limitantes que vocês têm baseados em dados muitas vezes errados que vocês encontram na internet, tá bom? Meu irmão sofreu um infarto fulminante, ele sentiu dores fortíssimas na boca do estômago. Eu não quero assustar vocês, eu quero orientar, eu quero alertar vocês. Todos os dias a gente tem cerca de 1.000 pessoas morrendo de infarto no Brasil. Esse é um número muito alarmante e muito alto. O que a gente tem que entender é que saber dos sintomas e procurar ajuda rapidamente é essencial e salva vidas. Eu vejo isso no pronto-socorro, eu vejo isso na UTI. Infelizmente, dor no estômago pode ser um sinal de infarto. Mozart, é a maioria das dores de estômago? Não. A grande maioria das dores de estômago são de uma gastrite, são de outras questões que não são graves nem associadas ao coração. Mas existem pacientes que apresentam uma dor no estômago que sim, pode ser decorrente de uma dor de angina, de infarto. Por isso é importante, sempre que tiver uma dor diferente no seu corpo, você procurar ajuda médica e tentar entender o diagnóstico. Fiz o eletro e não deu nada mais. Mesmo assim, sinto palpitação, uma coisa ruim, um aperto. As queixas de palpitação, elas são muito frequentes entre os pacientes mais jovens e muitos desses pacientes não têm nenhum problema grave no coração. Mas alguns deles, infelizmente, têm algumas questões em que a gente precisa de fato fazer o tratamento ou alguma investigação. O que vocês têm que entender é o seguinte, essa paciente está se queixando aí de um desconforto, uma coisa ruim no peito, uma palpitação. Às vezes esses sintomas eles são secundários a uma questão emocional não muito bem controlada. Então, às vezes o paciente está com uma crise do pânico, está com uma ansiedade, está com uma depressão e tem sintomas mesmo aqui na região do peito. Isso, infelizmente, é comum a gente ver. Então, é importantíssimo nesses casos a gente separar o joio do trigo, entender se tem algum problema cardíaco ou não. E também esse paciente tem que entender que é importantíssimo ter um acompanhamento psicológico, seja um psicólogo, um psiquiatra. Tá bom? Se alguém te perguntar como você ficou sabendo sobre isso, diga com o seu cardiologista. Sobre chá. Gostei da dica, pois não gosto de tomar remédio, sou mais o chá. Pessoal, chá faz muito bem para a saúde. Os chás são mais reconhecidos, eles têm propriedades medicinais e quando usados corretamente, podem sim trazer benefícios. O que eu não quero é que os pacientes deixem de tomar medicações para doenças que a gente já sabe pela medicina, que estão mais que claras, que necessitam de medicações, e deixem de tomar esses remédios para poder tomar o chá para melhorar. Ah, moça, mas eu conheço alguém que melhorou com o uso de chá. Pode até ser. Mas eu também tenho muito receio que tem pacientes que tomam quantidades muito grandes de chás, às vezes mistura de ervas que podem fazer mal. E para vocês saberem, tem chás que se consumidos com alguns outros remédios que o paciente já usa eventualmente, pode aumentar o risco do potássio subir muito, de arritmias, de sangramentos, de complicações na pressão, ou tanto subir a pressão quanto abaixar a pressão, algumas alterações musculares. Então, o chá é saudável quando consumido em quantidades adequadas. Fala sobre o melhor remédio para quem tem colesterol alto e qual a melhor vitamina para quem teve AVC. Primeiro de tudo, a gente tem que entender quem é o paciente que a gente está tratando. Se esse paciente ele precisa baixar o colesterol e quanto ele precisa baixar o colesterol, se ele já teve AVC, se ele já teve infarto. Como que a gente vai tratar esse paciente depende de quem é o paciente, certo? Agora, as medicações muito conhecidas para tratar o colesterol, as estatinas, são excelentes, elas são muito efetivas e seguras, diferente do que muita gente fala, mas a gente tem o ezetimibe, a gente tem o inibidor de PCSK9, que é uma medicação nova, bem cara, por sinal, a gente tem os fibratos, o ácido bempedóico, tem outras medicações e depende de cada paciente. E sobre a melhor vitamina para quem teve AVC, na verdade a gente ter uma boa quantidade de vitaminas no corpo faz muita diferença, mas não tem uma vitamina que é milagrosa, receita de bolo. Por exemplo, a vitamina B12 é uma vitamina ótima para o sistema nervoso central, mas a gente não vai ficar tratando AVC só com vitamina, a gente vai tratar com outras medicações e deve ser muito bem tratado. Olha que interessante esse depoimento de uma paciente falando que já teve 2 infartos. Só no segundo infarto é que ela soube que tinha tido o primeiro. Tem como ter um infarto sem perceber, sem ter nenhum sintoma? Sem ter nenhum sintoma é muito difícil, mas
o paciente geralmente tem algum sintoma que ele não faz o link, não faz relação com causa cardíaca. Às vezes o paciente teve uma queda de pressão, o paciente teve uma dor de estômago, o paciente teve algum outro mal-estar, que pode ter sido de fato secundário ao infarto, ele não perceber, e às vezes foi um infarto pequeno, ele segue a vida sem saber que já teve infarto, que a gente chama de infarto silencioso. Vou deixar um vídeo aqui embaixo para vocês verem mais sobre isso. Então, infelizmente, tem pacientes que de fato já tiveram infarto e não perceberam. Se alguém te perguntar como você ficou sabendo disso, diga com o seu cardiologista. Sobre o nível correto de vitamina D. A minha tá 76 e ainda acho pouco, tomo 10.000 unidades por dia. Primeiro, você acha pouco por quê? É sua opinião ou você ouviu na internet alguém comentando sobre isso? Segundo, qual é a fonte que essa pessoa que te contou isso estudou? No vídeo que eu tô deixando aqui embaixo sobre vitamina D, você vai entender por que você não precisa ter uma vitamina D de 76. Você precisa ter uma vitamina D, para muitos casos, acima de 30, até 60, em algumas situações pode ser indicado, mas tomar 10.000 unidades de vitamina D por dia, essa é uma dose cavalar. A gente tem recebido pacientes com intoxicação por vitamina D, que dão vários efeitos, vários sintomas indesejáveis, como náusea, como tontura, como alteração no cálcio do sangue, entre outras questões. Então, cuidado, pessoal, com as fontes de informação sobre vitamina D. Vitamina D é essencial, com certeza, mas cuidado, não é o máximo que você pode tomar. Olha, sobre dor no peito e nuca, pode ter relação, com certeza, né? Na verdade, a gente pode ter duas visões, né? Imaginar que se essa dor for uma dor de origem cardíaca, ela pode ter irradiação aqui para a região da nuca, região das costas, tá? Isso é comum. Agora, se for uma dor mecânica na região do trapézio, da nuca, se for alguma questão muscular, isso pode irradiar para o peito também, né? Então, é algo que a gente tem que diferenciar na consulta, na anamnese. Vocês já ouviram falar de extrasístoles? As extrasístoles são batimentos extras do coração. Ou seja, um coração que está batendo compassado, ele tem um batimento fora desse compasso. Isso é grave? Não necessariamente. Muitos pacientes têm extrasístoles e muitos pacientes não apresentam nenhum sintoma. Não necessariamente porque elas estão em baixa quantidade, mas muitas vezes porque elas de fato não vão dar sintomas. Agora, a gente precisa identificar os pacientes que têm extrasístoles graves, extrasístoles em grandes quantidades, porque extrasístoles, quando elas são muito frequentes, 10, 20% da quantidade total de batimentos no dia, isso pode ser muito prejudicial. Pode levar a cardiopatia, pode levar a sintomas importantíssimos, limitação para atividade física e aumenta o seu risco cardiovascular. Ótima pergunta. Minha mãe vai fazer um cateterismo, estou com medo, ela está ansiosa para fazer, tem alguns problemas cardíacos. Pessoal, o cateterismo ele é um exame tanto que pode fazer o diagnóstico, quanto ele pode fazer o tratamento, como colocação de stent, por exemplo. As técnicas do cateterismo, com a tecnologia, evoluíram muito. E as técnicas dos médicos também. Os aparelhos usados, o jeito da gente fazer monitorização desse paciente. Então, o risco de um cateterismo, no geral, ele é muito, muito baixo. Obviamente, existem exceções no paciente que está apresentando algum infarto muito grave, que tem alguma cardiopatia muito grave, mais idoso. Mas mesmo nesses pacientes, a gente tem um anestesista acompanhando, tem toda uma monitorização de pressão, de frequência cardíaca, de oxigênio. Então, pessoal, o cateterismo é um exame muito seguro, que obviamente pode ter complicações, mas elas são muito, muito controladas e podem ser muito, muito direcionadas no tratamento desse paciente.